Iniciando mais um vídeo por aqui. E hoje que nós vamos falar? Os 5 principais erros de uma agência de marketing. Perfeito. Nós pegamos aqui um conteúdo. Por que nós estamos criando esse conteúdo agora? Porque nós entramos em algumas contas de anúncio de clientes ultimamente, nós fechamos alguns clientes e nós encontramos algumas bizarrices. Pode contar algumas bizarrices que você viu essa semana? Cara, bizarro. Quando a gente fala de anúncio, a gente teve um cliente que quando eu pedi o acesso da conta de Google Ads para ele, só para vocês terem uma ideia, ele falou assim para mim, cara, não posso passar porque a outra agência disse que eu assinei um contrato aqui falando que é um ativo deles. Então vocês imaginam, a gente não tinha histórico de campanhas, não tinha pixel feito, não tinha nenhum tipo de tagueamento, conta totalmente zerada, tivemos que configurar tudo. Então, já é e não foi só essa, né? Não foi só essa, teve um outro caso, e cara, isso foi uma loucura. Teve uma parceira nossa, né, que trouxe pra gente 3 contas pra gente administrar, que eram administradas por um gestor de tráfego autônomo, né? Ele não era uma agência, era um... Ele era tipo uma parceria dela. E quando ele ficou sabendo que ele seria desligado ali dos 3 projetos, ele simplesmente apagou as 3 contas de anúncio. E aí isso deu um bug imenso ali nessas 3 contas, o que dificultou muito, atrasou muito o processo pra gente iniciar essas campanhas. Porque a gente ficou quase 15 dias só pra descobrir as coisas que estavam acontecendo, pra tentar colher alguns acessos, pra tentar fazer umas coisas e a gente não tava conseguindo fazer absolutamente nada. Então, ligado a isso, e se você assistiu os logs anteriores, de acordo com a fala do Chico, não seja um cabaço nesse nível, né? A gente tá levantando essa bandeira de não seja um cabaço, porque, tipo assim, cara, um gestor desse vai ganhar feedback negativo. Se ele começar a se profissionalizar, vai ter reclame aqui dele, vai ter feedback negativo no Google. Isso daí vai acabar com o possível futuro que ele teria ter. Mas eu acho que ele já nem ia ter, porque é fraquinho demais, né? Pensando nisso, a gente gostaria de apresentar para vocês os 5 principais erros que a gente mapeou por aqui, considerando essas últimas experiências que a gente teve. E, se vocês não sabem, aqui a gente também tem um braço educacional. Então a gente lida com muitas agências, a gente fica sabendo de várias histórias de agências que atendem diversos clientes. São mais de 800 agências que a gente já conversou. São 600 agências na Digitalize Academy, que são alunos, tá? 600 alunos na Digitalize Academy, 120 alunos na Digitalize Club, que é a nossa mentoria em grupo, fora os alunos que ainda não, fora os alunos gratuitos que ainda não compraram da gente aqui, que eu também trato como aluno já. Então, só daí a gente tem uma base de quase 800 pessoas que a gente... Tem mais, se contar com os não alunos verdade, que a gente atende, tem muita mais. gente, a gente tem cada história aqui, e para isso a gente conseguiu mapear 5 principais pontos que a gente vai falar aqui que você, como dono de agência... Não deveria errar, não né? deveria errar, evite. Então, o primeiro ponto é uma falta de alinhamento de expectativa com o cliente. Eu acho isso muito importante, porque existiu um mundo onde a maioria dos gestores de tráfego iniciantes estavam prometendo rios e fundos para os clientes e não conseguiam cumprir. Então, prometia qualificação de lead que eles não poderiam cumprir, ficavam vendendo ideias de como o tráfego pago funciona, que não é a realidade do mercado, ficava vendendo a ideia que só gestão de tráfego isoladamente funcionava, ou que somente produção de conteúdo isolada funcionava, e isso daí acabou caindo por terra, e hoje a gente entende que vários desses caras já estão fora do mercado ali, porque não sabiam alinhar a expectativa com o cliente. Queriam prometer demais na hora da venda e entregar de menos na hora de executar o trabalho. Um exemplo prático disso é um cenário que a gente teve numa reunião nessa semana aqui, onde um cliente novo que a gente fechou vende um ticket médio de 30 a 40 mil reais. E aí, na primeira reunião com ele ali, eu perguntei, mas qual é o investimento que você tem disponível em anúncios? Além, claro, da nossa mão de obra. E ele me falou assim, cara, eu tenho 800 reais para investir. Nesse momento, com a gente trazendo essa parte de alinhamento de expectativa, eu já consigo trazer para ele uma realidade. Eu não vou falar para ele, cara, esse orçamento no primeiro mês a gente vai conseguir fechar um cliente ou algo tipo assim, não é um orçamento bom quando a gente considera um ticket de 30 a 40 mil. Primeiro, é um cliente B2B, então é mais difícil de você impactar o público certo ali, você tem que fazer campanhas realmente bem trabalhadas, e o lead ele não é um lead barato, né? Então, por exemplo, se a gente considerar que a gente vai pagar 40 reais no lead, que é um lead muito específico, o produto é específico, pô, você está falando de 20 leads no mês. Desses 20 leads, será que a gente já vai ter um percentual de qualificação alto para ter fechamento de um ticket desse? Muito provavelmente não, principalmente quando a gente lida com o primeiro mês de campanha. E teve um cliente que eu não fechei, e eu contei no vlog exatamente por isso. No mês passado eu perdi ali uma negociação de um cliente, porque ele queria que eu garantisse uma quantidade de leads. Na verdade, ele queria que eu garantisse uma quantidade de reuniões para ele. Era assim, mais ou menos assim.
ele tinha... É uma grande consultoria, assim, diria, uma empresa grande, com mais de 50 funcionários, uma empresa de consultoria, e ela queria que eu fizesse uma proposta, e eles não estavam indo bem financeiramente, e eles queriam que eu fizesse uma proposta que era a seguinte, né? Não é proposta, queria que eu criasse uma estratégia que era o seguinte: eu precisava entregar 20 reuniões qualificadas com um orçamento de R$ 3.000 em tráfego, sem eles me passarem a me pagarem para fazer conteúdo, porque se fosse com conteúdo, talvez eu até conseguiria fazer umas estratégias diferentes, algo orgânico ali, eles já eram, tipo, tem uma visibilidade no LinkedIn em alguns lugares, eu até conseguiria fazer o trabalho. Mas sem fazer o trabalho de conteúdo, só fazendo tráfego, gerar 20 reuniões qualificadas. Eu falei, cara, é possível. E Menos de R$ 100 por dia, na teoria, para ter uma reunião qualificada todos os dias por um ticket de R$ 150.000. E por causa disso, por causa da nossa sinceridade, a gente tava disputando ali com outras 3 agências, a gente acabou perdendo para uma agência que prometeu isso. Na verdade, no final, a gente foi 5 orçamentos, caímos para 2 e perdemos no final ali, né? por eu ter falado a verdade. Eu meio que me esquivei do projeto, porque eu falei, cara, vai ser um tipo de cliente que vai gerar uma carga de trabalho grande. É um bom cliente para ter no portfólio, para falar o nome por aí? É um bom cliente para falar o nome por aí. Mas nessas condições, não seria legal tê-lo. A gente estava cobrando muito pouco de serviço, porque eu queria ter esse cliente no nosso portfólio, mas eu ainda acho que ele vai voltar, porque ela me deu o bastidor, tipo assim, a agência que eles contrataram, eles fizeram um contrato de 6 meses, e eles vão, tipo, tentar fazer essa estratégia, né? Obviamente não vai dar certo, e aí eles vão voltar, certo? E aí, enfim, a gente finaliza aqui o primeiro ponto, que é, cara, alinha sempre a expectativa com o seu cliente. Vê se o orçamento dele casa com aquele ticket médio que ele tem. Vê se você consegue atender ali aquele público, ou se é uma campanha que vai demorar, tipo, 2 meses para você poder acertar. Às vezes é um segmento que você não conhece, um público que você nunca trabalhou. Você precisa ser sincero pro cliente. Não adianta você falar assim, poxa, tem um cliente de ótica. Você fala assim, não, cara, já atendi 5 óticas. Cara, às vezes você nunca atendeu uma ótica, e aí você vai começar a aprender ali nas campanhas, o que é normal. Mas se você não trouxer essa sinceridade pro cliente, ele vai estar com uma expectativa elevada do seu trabalho, você não vai gerar o resultado, ele vai se frustrar logo nos primeiros 30 dias e ele vai cancelar com você. Vou interromper o vídeo para falar uma coisa que eu não posso esquecer. Se você é de São Paulo e região, da região metropolitana de São Paulo, se você é daqui de próximo, se você quer estar na nossa imersão no dia 7 de março, no dia 7 de março nós vamos fazer uma imersão aqui. A ideia é a gente fazer uma imersão bem próxima de vocês, focados em processos comerciais, processos de posicionamento para você aprender a se posicionar, criar sua marca pessoal, entender se você vai criar um posicionamento com a tua marca pessoal, com a tua agência mais formal, entender todos esses passos, entender como fazer anúncios para a tua própria agência, entender o processo de escala para você sair do 0 aos 10 mil, dos 10 mil ao 20 mil, dos 20 ao 30 mil de faturamento ali, tá? No dia 7 de março, ingressos aqui limitadíssimos, tá? Nós temos uma carga máxima ali, inicialmente, de 25 ingressos, nós já vendemos um pouquinho mais que a metade deles e nós não sabemos se nós vamos ampliar esse evento. Então, assim, uma coisa bem exclusiva, só que o ingresso é muito acessível e vai ser um conteúdo, assim, muito bom, garanto. Pode vir tranquilo que eu garanto um conteúdo muito, muito bom, tá? O link vai estar aqui abaixo da nossa imersão. Corre porque talvez quando você está vendo esse vídeo aqui, vai ter alguém que já adquiriu e aí você vai necessariamente ter que vir em um próximo evento. Então, eu quero que você garanta para esse agora, o primeiro evento que a gente vai fazer da Digitalize, nossa primeira imersão, e eu tenho certeza que vai ser absurdamente boa. Quer falar umas coisas que vai ter na imersão? Fora a experiência, vai ter muito networking, porque é todo mundo ali com o mesmo propósito que você, então você vai conseguir abrir parcerias, trocar ideia, vai conseguir ter uma proximidade com o Henrique, vai ter brinde exclusivo da Digitalize, camisetas que a gente está customizando aqui para vocês, tudo incluso já no ingresso. Também um café da manhã, um café da tarde. E a gente também está planejando para o final, para a galera se conectar de verdade, um happy hour. Mas não vou falar mais, tá? Você vai descobrir. Se você comprar o ingresso, a gente te manda mais informações, tá bom? Então, o link vai estar aqui embaixo. É só você adquirir. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que a gente te responde, beleza? Voltando aqui, a gente chega em um tópico que são as burocracias desnecessárias. Quer falar sobre esse? Cara, quando a gente tava falando agora há pouco sobre 2 pessoas que entraram na mentoria, que estão em processo de melhoria ali, e que elas criavam processos, aí já era até o contrário do que a gente prega. Normalmente a gente pega alunos que não têm processos. A gente encontrou
alguns alunos com processos excessivos. Fala dessa questão específica, pode mencionar porque a gente vai melhorar isso no projeto dela, sem dúvidas. A gente tem uma nova aluna na Club hoje, que é lá de Portugal, o projeto deles é bem legal, eles estão em uma fase de crescimento bacana, e o principal report deles era, se ela tá assistindo esse vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela, a gente fez a reunião ontem. E o principal report dela era, cara, no processo de onboarding eu demoro 30 dias para poder apresentar algo para o cliente. Eu tomei um susto, né? Falei, caraca, 30 dias? Tipo assim, mas o que rola ali? E ela falou, Luigi, eu tento entregar tudo, literalmente tudo. Eu faço algo extremamente detalhado, eu faço análises muito minuciosas, eu faço um trabalho impecável. Eu falei, perfeito, isso seria ótimo se fosse um cliente gigantesco, um cliente a nível multinacional. Cara, que tem tempo de esperar para 30 dias de onboarding, né? E aí eu falei para ela, o nosso onboarding aqui, para você ter uma ideia na Next, demora 7 dias. E ela ficou totalmente impressionada. E aí quando eu expliquei para ela efetivamente quantas horas trabalhadas que demora para esse processo de 7 dias, ela ficou ainda mais impressionada. Então essa parte de processos excessivos, burocracias e coisas nesse sentido, às vezes você acha que está agregando para o cliente, mas na verdade você pode estar atrasando a experiência dele e ele acaba se frustrando às vezes e você queria gerar algo positivo, acaba gerando algo negativo porque ele ficou esperando um mês para ver sua estratégia. Então, essas burocracias às vezes são um pouco desnecessárias. Então é importante que você crie o suficiente para deixar o cliente confortável e que o processo aconteça da melhor forma. Não crie burocracias excessivas, coisas que vão atrapalhar o processo do trabalho correr. Esses são 2 pontos que a gente trouxe para você como agência atendendo o seu cliente. Os próximos 2 pontos, e aí depois vai ter no final um ponto bônus, são pontos para a sua agência, você como empresário, como dono da agência, que tem que adotar no seu dia a dia. Bora lá. O primeiro que eu acho que é o mais importante, eu tenho batido muito nessa tecla nos vídeos, que é você deve a todo momento se preocupar com a prospecção. Hoje na aula da Club eu trouxe um conceito que para começar a tua agência, você normalmente começa através de uma habilidade técnica. Então, ou você é gestor de tráfego, social media, designer, editor de vídeo ou videomaker ali, ou um estrategista mais generalista ali. Você começa e faz de 0 a 10 mil normalmente com habilidade técnica. Só que você só vai de 10 para 20, 20 para 30 se você souber e aprender vendas. Se souber, e não é só o fator vendas. Eu acho que vendas, entrar numa reunião, saber mais de como negociar é extremamente importante. Mas essencialmente tem algo que é até mais importante às vezes que isso, que é aprender a atrair esses leads. Então, aprender a gerar demanda na rede social, que é produzir um bom conteúdo, produzir, aprender a se posicionar e criar uma boa oferta e ter a ciência que você deve fazer os anúncios da tua agência. Tipo assim, a gente demorou alguns anos para cair na real disso e agora a gente, tipo assim, ainda tá num processo constante de escala para isso, querendo escalar, trabalhar e fazer mais anúncios. É uma rotina, por exemplo, antes de fazer esse vídeo aqui eu gravei 2 anúncios, na segunda-feira, se não me engano, eu gravei 5 anúncios novos, porque a gente quer escalar os nossos anúncios, mas a gente está escalando porque está entrando dinheiro na outra ponta. Então, é um tipo de investimento que tem retorno. O ponto inicial é que se você está numa fase muito inicial, você deve se planejar para que parte do seu faturamento seja desse investimento. Então, sei lá, se você consegue destinar R$300, R$500 por mês, já para começar, por exemplo, um posicionamento da sua marca pessoal ou da sua agência, cara, dedique esse investimento para isso. Não negligencie essa parte, porque é extremamente importante. E às vezes você vai perceber isso tarde demais. Cara, você está dependendo de indicação do mercado e você não tem controle nenhum se vai entrar cliente ou se não vai. Cara, você fica totalmente à deriva dos acontecimentos e aí muita agência quebra desse jeito mesmo. Então você não tem uma previsibilidade, essa que é a real. Então às vezes, por exemplo, o Henrique recebeu uma caixinha de perguntas hoje, um cara falando que perdeu 2 clientes em janeiro e ele não sabe o que esperar para os próximos e ele não tem um processo de clientes entrando. Então isso vira um looping, né, infinito, e aí teve caso aqui na Digitalize que a gente já pegou, o cara tinha 8 clientes, passou 2 meses e ele tava com 1. Eu fiz uma reunião com um cara assim, e fez 20, 30 mil de faturamento, e em seguida perdeu tudo, e agora ele tá correndo atrás de produzir conteúdo e fazer exatamente o processo que ele poderia começar anteriormente. E esse pode ser o seu caso, por exemplo. A parte de negligenciar esse fator tão importante, que é a prospecção da sua própria agência, é algo que deve ser uma prioridade máxima ali na sua agência, beleza?
Sobre esse ponto, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Tem vários vídeos no nosso canal e várias coisas. Tipo assim, e eu tô me aprofundando muito nisso. Trouxe uma aula um pouco falando disso hoje na Club. Semana que vem nossa aula vai ser, cara, 1 hora e meia de aula só focado em anúncios. Se você tiver interesse em saber mais, os links vão estar aqui abaixo. O quarto ponto, o quarto pilar aqui, que é um erro comum, é a parte de deixar de trabalhar o posicionamento da sua agência. Acho que essa parte aqui você domina que só. Ó, quando a gente fala do posicionamento da agência, eu quero que você entenda duas coisas. Existe a forma de você posicionar a tua agência de uma forma mais institucional e existe a forma de você posicionar a sua marca pessoal primeiro, levando pessoas depois para a tua agência, tá? Os dois modelos funcionam, mas na minha visão e o meu modelo de pensamento é que conseguiu emplacar a tua marca pessoal, é muito mais fácil você se relacionar com as pessoas, é muito mais fácil você crescer em audiência e depois transferir essa audiência para os seus serviços, a sua agência. Então, é extremamente importante. Novamente, tá? Se a gente tivesse começado a fazer isso lá em 2021, a nossa agência seria muito maior hoje. Obviamente, a gente não controla isso. Obviamente, o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Então, cara, só comece a se posicionar. Tudo, assim, a gente é a prova disso. Tudo vira conteúdo. Os nossos bastidores viram conteúdo, o nosso conhecimento técnico vira conteúdo, as nossas ideias viram conteúdo. Comece a produzir, comece a botar a cara, porque você não vai se arrepender. Tipo assim, não é uma coisa que você vai se arrepender se você souber fazer bem feito com a estratégia correta. Se você fizer de qualquer jeito, vai dar errado. Você tem que ter uma estratégia boa, uma estratégia certa para executar isso. E o bom ponto disso é que não vai te dar prejuízo. O máximo que você vai perder é tempo. E o seu tempo ali, se dedicando a um bom conteúdo, ele vai trazer retorno financeiro. Isso é algo claro, cara. Todos os clientes que a gente atende aqui, ou os alunos da Digitalize, eles passam por experiências como essa de começar a produção de um conteúdo e quando eles ficam ali de uma forma... qual que é a palavra? Quando você faz durante muito tempo uma coisa? Estagnado? Não, quando você produz muita coisa, consistência. Consistente. Quando você mantém sua consistência, você começa a colher os frutos daquela ação. Então, não deixe de posicionar sua agência. E não deixe de posicionar você como marca pessoal. Isso não só na produção de conteúdo, mas também, por exemplo, se você é um designer, um social media, vale totalmente a pena você ter ali um portfólio, por exemplo, você já está se posicionando quanto a isso. Existem várias formas de se posicionar, várias redes sociais para se posicionar. Às vezes o seu conteúdo pode ser um conteúdo que impacte um pouco mais ali no TikTok, às vezes cabe melhor no Instagram. Tem mais alunos que a gente... no LinkedIn. Tem alunos que a gente faz aqui para o LinkedIn, algo que... eu não lembro quem estava falando sobre isso, não sei se foi o Thiago Nigro, mas estava defendendo a tese de você tem que estar no YouTube. Você lembra quem foi que falou isso essa o semana? Thiago Nigro sempre fala isso, que é o que mais gera fãs e que mais gera, tipo, longo prazo. É o YouTube. Acho que era Thiago Nigro e Cariani que a gente estava vendo no vídeo assim. Cá estamos nós, por exemplo. Então, é uma ferramenta muito, muito poderosa também, beleza? E agora, o quinto erro, que é o bônus que a gente trouxe aqui para vocês, que é um pilar que a gente vê os alunos sofrendo bastante. Quando fazer a primeira contratação e quando ir para as próximas e coisas nesse sentido, como contratar, por que contratar, qual serviço que ele vai terceirizar ali. Então, esse é um principal ponto, né? Ó, o que eu falo sobre isso, tá? Até 10 mil de faturamento, não contrate ninguém. Tô falando sério, tipo, não contrate ninguém. O que você precisa fazer é boas parcerias. Eu tava falando sobre isso hoje na Digitalize Club, que é a nossa mentoria, que é, cara, lá na Digitalize Club a gente tem uma galera que gosta, tipo, trabalha muito bem. Não é porque são somente os meus alunos, não, mas assim, cara, é um pessoal muito trabalhador e muito comprometido a entregar um bom resultado para os clientes. E ali tem gente cobrando um valor justíssimo por um ótimo trabalho que vai ser realizado e que você pode fazer uma boa parceria. Vamos falar que você vai, por exemplo, vender um serviço full service por R$2.000 ali, R$1.500. Cara, por R$400, R$500, você consegue terceirizar e delegar para um bom gestor de tráfego e a partir disso você vai profissionalizar muito o teu trabalho. Você vai conseguir entregar algo muito bom sem ficar gastando muito dinheiro. Então assim, antes de ter pelo menos 10 mil líquido ali, não contrate ninguém. As próximas contratações, as primeiras contratações, minha primeira contratação, eu trouxe você essencialmente para atendimento ao cliente. É uma coisa que me tirava muito tempo, é uma coisa que eu levo muito a sério e peço que seja feito muito bem feito. Então, minha primeira contratação foi atendimento ao cliente. Depois foi design, que era uma coisa mais técnica. Quem trabalha com freela de design sabe que tem muito atraso, você não acha as pessoas certas, tem muito atraso, é uma coisa que é boa de controlar.
por a gente ter interno, possibilitou que a gente criasse a Digitalize basicamente com um designer interno aqui. Então, pra gente sempre foi muito essencial ter um designer. E aí depois a gente vai duplicando as posições ali, social media, designer, e vai melhorando e contratando mais ali. Então é isso, galera. Esse foi o... Deixa eu só deixar um recado. Tem um vídeo que eu fiz na semana passada sobre contratação, é verdade. que tá aqui, volta uns vídeos atrás, eu coloquei um mapa que é o squad ideal para crescer a tua agência. Pode fazer em tanto como parceria, quanto também como contratação mesmo no teu crescimento. Então é isso, galera. Esses são os 5 principais pontos que a gente enxerga aqui com toda a experiência que a gente tem atendendo agências e também atendendo os nossos clientes. Erros que a gente até mesmo já cometeu lá no passado e que se você chegou até aqui é porque você estava curioso para saber quais são os 5 erros que você não pode cometer também. Para facilitar esse caminho, acho que tá muito fácil. Se você ainda não conhece a Digitalize, eu convido você a conhecer. A gente tem alguns níveis de solução disponíveis, tanto para você que é mais iniciante, quanto para você que tem uma agência em uma fase mais intermediária e quer ali um ponto de escala, ou para você que está com um problema específico, quer resolver aquilo dentro da sua agência, já é mais avançado, já está com mais de 50 mil de faturamento, coisas nesse sentido, conte com a Digitalize. Temos diferentes níveis de solução e com certeza um deles vai atender você hoje. Tchau, tchau.